Uma das mais profundas influências na filosofia de Santo Agostinho foi Platão, ou melhor, os filósofos neoplatônicos. Ele nunca chegou a ler Platão no original, mas ele leu algumas traduções para o latim de filósofos neoplatônicos. E na filosofia de Santo Agostinho a gente vê vários desses elementos platônicos. Então vamos lembrar um pouquinho da teoria de Platão para a gente entender melhor como que isso se encaixa na filosofia de Santo Agostinho, né? Para Platão, tudo que a gente vê não passaria de ilusões. A gente pode lembrar lá que Platão ainda faz aquela analogia, a alegoria da caverna, onde tem vários prisioneiros que estão sempre vendo as sombras, que acham que as sombras são a realidade, quando na verdade as sombras são apenas cópias imperfeitas. E para Platão essa era uma analogia, né? Para ele, tudo isso que você está vendo, que você está ouvindo, que você pode tocar, tudo, todo esse mundo material com o qual você interage através dos seus sentidos seriam como sombras, seriam como ilusões. E seriam sombras de quê? Bom, segundo Platão, seriam sombras de ideias perfeitas. Então, para Platão existiriam as essências, as formas ou as ideias perfeitas e tudo que nós estamos enxergando seriam meras sombras, cópias imperfeitas. Então a gente tem aí o dualismo platônico, que tem as formas, as ideias e o mundo sensível, né? Que a gente encontra através dos nossos cinco sentidos. E esse dualismo Platão, cada uma dessas existências, né, a realidade mesmo, que seriam essas formas e essas ideias, essas essências, elas seriam eternas, perfeitas, não mudariam nunca, seriam imutáveis. Então, as essências para Platão teriam essas características, enquanto que tudo que a gente encontra aqui no mundo sensível seria mutável, mudaria, e a gente percebe isso, né? Tudo muda, tudo perece. Então, Platão ele tem esse dualismo. E aí, das ideias platônicas, existiria uma ideia que seria a ideia mais perfeita, que seria a ideia que moldou ou molda todas as outras ideias, que seria a ideia do bem, que seria algo mais próximo de Deus, do Uno. E como que isso se relaciona com Santo Agostinho? Santo Agostinho, ele pegou essa teoria de Platão e entendeu que fez uma leitura cristã dessa teoria, que Deus, como criador de tudo que existe, com certeza pensou nessas coisas antes de criá-las. Então, existiriam para todas as coisas que nós vemos, que nós tocamos, sim, essas ideias perfeitas na mente de Deus, que funcionariam como paradigmas para a criação de tudo que existe. Então, para Santo Agostinho, existiria sim essas ideias perfeitas e elas existiriam na mente de Deus. E a teoria tem algumas diferenças, né? A diferença principal que para Santo Agostinho a filosofia de Platão teria o defeito grande de não reconhecer a vinda de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como Salvador. Até porque Platão viveu séculos e séculos antes da vinda de Cristo. E a teoria de Santo Agostinho pega então vários elementos platônicos, quando fala sobre Deus, quando fala sobre a alma e sobre várias outras questões que surgem em sua filosofia. Então a gente tem assim a teoria de Platão, através, né, da teoria de Santo Agostinho, moldando o pensamento ocidental de uma forma ainda mais profunda. Uma teoria de Santo Agostinho de inspiração platônica é a sua teoria do conhecimento, né? A sua resposta para como é possível nós seres humanos conhecermos. No caso, a pergunta dela era como que pode a mente humana, mutável e falível, atingir uma verdade eterna com certeza infalível. Lembrando que, do ponto de vista cristão, da existência de Deus, das ideias perfeitas, dessa criação perfeita,
o verdadeiro conhecimento seria justamente conhecer essas verdades eternas. Então, como que poderíamos nós, com a nossa mente humana que muda e falha tanto, conhecer aquilo que é eterno com uma certeza infalível, né? E aí, o diálogo que ele explica isso lembra bastante um diálogo de Platão que ele fala sobre o conhecimento, Mênon. O Platão, quando ele está falando sobre a virtude, ele diz que a virtude não pode ser ensinada, que você não pode pegar para uma pessoa que não tem nem um pouquinho daquela virtude e ensinar aquela virtude para aquela pessoa. O que você poderia fazer é só incentivar aquilo que já existe dentro da pessoa a sair. E Santo Agostinho, ele dá uma resposta similar. Falando sobre a linguagem, né? Primeiro ele pergunta como que a gente aprende as coisas, e aí ele começa a analisar como é que a gente ensina, né? Ele começa a analisar a linguagem. E uma coisa que ele nota é que existem várias linguagens. Nós, por exemplo, falamos português, mas existem aí centenas de línguas ao redor do mundo, né? E são línguas tão diferentes que o que ele diz é que elas são tão diferentes que não pode ser a língua que está realmente ensinando algo para a gente, porque elas são muito diferentes entre si. Então, a conclusão dele é que deve ter algo para além da língua, algo eterno e imutável, né, que faz com que a linguagem seja possível. Então, para Santo Agostinho, esse nosso conhecimento nós seríamos capazes de conhecer por conta desse algo além. E o que seria esse algo além? Segundo ele, a nossa mente teria um pouco da centelha divina, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, seria na interioridade, dentro de cada um de nós, a partir dessa iluminação divina, que seria possível que nós conhecêssemos. E ao falar uma coisa para alguém, se uma pessoa entende, seria porque suas palavras no máximo apontaram em uma direção e elas, por conta da iluminação divina dentro delas, reconheceram. Também é verdade. E várias similaridades com a teoria platônica, né? As duas são inatistas, ou seja, supõem que o conhecimento não pode ser derivado inteiramente da nossa apreensão sensível, que o conhecimento ele depende de algo inato, algo que nasce dentro da gente, né? No caso de Santo Agostinho, seria essa iluminação divina. Santo Agostinho, ele afirma que os neoplatônicos acertaram na imaterialidade, eternidade e imutabilidade de Deus, mas que eles não chegaram à verdade porque faltou a senda, que seria Jesus Cristo. No Evangelho de João, nós temos que o Logos fez-se carne e habitou entre nós. Então, o maior defeito dos neoplatônicos para Santo Agostinho seria não ensinar a encarnação do Logos, que a salvação humana só seria possível pela crença em Jesus Cristo, né? A gente tem lá essa palavra logos, ela está lá na filosofia grega, mas ela seria uma espécie de razão, uma espécie de inteligência divina, ordenadora, individual e cósmica. Só que o logos cristão, ele teria sido feito carne e seria o Salvador. Aqui, Santo Agostinho, nessa citação, ele fala de Porfírio, que foi um filósofo neoplatônico, um dos filósofos através do qual ele conheceu a teoria de Platão, né? E ele está falando que Porfírio, ele fala que ele ainda não encontrou nenhuma seita que contenha essa senda universal para a libertação da alma. Então ele fala, né, que ele era um neoplatônico, que fala que ainda faltou alguma coisa para a libertação da alma. E aqui Santo Agostinho fala, bom, mas é claro que faltou. E isso que faltou, né? Tem que faltar em qualquer filosofia que não inclua Jesus Cristo. E essa seria a maior crítica de Santo Agostinho às teorias neoplatônicas.